Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Viva Drops, os nossos devocionais diários. Hoje estou com uns convidados aqui, meus cachorros estão, se vocês ouvirem uns roncos aí, uns barulhos estranhos, é que eles estão aqui comigo hoje. Estou sozinho em casa, as crianças voltaram às aulas, Neisa trabalhando, Hugo também está trabalhando, então hoje eu estou literalmente sozinho, só eu e eles aqui em casa. Aí trouxe eles aqui comigo, se você deixar eles lá em cima sozinhos, fazem muita bagunça. Vamos esperar esses 2 minutinhos. E aí nós começamos o nosso estudo. A gente ora e depois começa o nosso estudo, a segunda parte, e acho que terminamos hoje, do capítulo 9 do livro de Atos. Bom dia, Alexandra. Bom dia, Cláudia. Só esperar esse último minutinho, das 11, e aí nós começamos. Hoje nós finalizamos o capítulo 8, desculpa. Eu falei 9 antes, é o capítulo 8. Bom dia, Bela. Vamos lá. Vamos orar então, para a gente começar. Pai, muito obrigado por esse dia, Pai, por mais um dia, Senhor. Obrigado por cada vida aqui representada, Senhor, os que estão ao vivo aqui agora, Pai, e os que vão assistir essa live depois. Eu te agradeço por cada vida aqui, cada família representada, Pai, cada ministério, cada empresa, enfim, Pai, aquilo que essas pessoas representam, aquilo que elas têm posto as mãos delas, Senhor, o coração delas. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, o Senhor derrame bênçãos sem medidas, Pai, o Senhor derrame o seu favor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço agora, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Pai, para compreender a Tua palavra, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa manhã. Nós queremos entender o Teu Evangelho, Pai, para ser transformados por Ele, Senhor, e desse lugar de transformação, podermos transformar aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Bom dia, Olga. Gente, eu tô com os cachorros aqui hoje, então vocês ouvirem... os 2 cachorros estão aqui. Vocês ouviram uns roncos ou uns barulhos estranhos, são os cachorros que estão aqui, ok? Eles, quando estão dormindo, roncam alto pra caramba. E eles estão aqui meio que sonolentos. É capaz de vocês ouvirem uns roncos aí. Hoje eu tô sozinho em casa, eles estão aqui comigo. Se eu deixar eles sozinhos lá em cima, quando eu voltar não tem casa, tá tudo destruído. Não é, Harry? O que você quer? Ele quer aparecer? Ele quer aparecer na cama. Olha lá, olha aqui. Olha lá. Olha lá. Pronto, beijo. Tá bom. Agora desce lá. Vamos fazer bagunça aqui. Pronto, já apareceu. Ó. Meu Deus do céu. Pronto, desce. Chega, vai pra lá. Gente do céu, eu pensei que esses cachorros dando mais trabalho. Bom dia, Léo. Eita, vai pra lá. Vai pra lá. Aí, fica aí. Pronto. Agora eu acho que eu consigo, meu Deus. Deixa eu ver, mais alguém? Bom dia, Nádia. Bom dia, Léo. Tá concorrendo com... Pô, cara, esse negócio de horário de verão, cara, antes estava diferente, mas aí voltou esse negócio do horário de verão. Tenso, eu queria não estar fazendo também nesse horário, que aí dava pra eu assistir o dele também, cara, mas, enfim. Fica difícil escolher nada, o Heinerson me dá banho, o Heinerson é uma benção. Eu se pudesse, estava lá no dele. Então vamos lá, vamos continuar. A gente está no capítulo 8 do livro de Atos. Também, mano, saudade tua.
Em julho estamos aí no Brasil, vamos ver se a gente se encontra. Continuar o capítulo 8, né? Nós paramos ontem no capítulo 8 do livro de Atos. Nós paramos, deixa eu ver qual foi o verso. No verso 17. Nós paramos no verso 17, que é quando Filipe está pregando na cidade de Samaria e as pessoas aceitam a Jesus ali, aceitam a mensagem do Evangelho. O próprio Simão aceita a mensagem do Evangelho. Depois disso vem Pedro e João e oram por eles para que eles não só sejam batizados, que eles já tinham sido batizados, mas para que agora eles possam receber o dom do Espírito Santo. E aí no capítulo 17 ele fala isso. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Foi aí que nós paramos. Então vamos para o verso 18 agora. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Bom dia, Cris. Então, o que acontece nessa parte aqui é interessante. Simão está tentando comprar o dom do Espírito com dinheiro. Ele vê aquela manifestação do Espírito, ele vê João e Pedro orando pelas pessoas e o Espírito Santo vem, elas são batizadas no Espírito. O texto não fala aqui se há alguma manifestação diferente, como em alguns dos outros textos nós vemos que quando há o batismo com o Espírito Santo, as pessoas começam a falar em línguas ou terem alguma manifestação espiritual naquele momento. O texto aqui não é claro, não fala sobre isso, mas o que acontece é que Simão fica impressionado com aquela atitude, com aquela manifestação que acontece das pessoas receberem o Espírito com a imposição de mão dos apóstolos, e ele de alguma maneira quer ter aquilo para ele. E o que acontece é que o que eu aprendo desse texto aqui é que ele tenta cortar caminho ou pular processos. Se Simão tivesse continuado a sua caminhada com Cristo, se Simão tivesse entendido que pronto, agora eu aceito a Jesus, eu sou batizado com o Espírito. O texto não diz se Simão, também recebe o dom do Espírito, ou se não, mas o que nós sabemos é que fala que ele aceita a mensagem, que ele aceita a mensagem do Evangelho pregada por Filipe, mas o texto não é específico dizendo se ele recebeu também o batismo com o Espírito. Mas se Simão tivesse honrado o tempo, se Simão não estivesse querendo pular etapas e com meios naturais tentar alcançar o que é sobrenatural, com meios naturais tentar alcançar o que é espiritual, talvez ele tivesse lá na frente alcançado os mesmos dons que Pedro e João tinham, que era de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. E nós sabemos que esse dom não é porque é Pedro ou João. Nós sabemos que esse dom que eles têm de impor as mãos sobre alguém e aquelas pessoas receberem o Espírito Santo não é um dom de Pedro nem de João, é um dom do Espírito Santo, do próprio Espírito. E aqueles que têm o Espírito têm esse dom. Vai ficar chorando aí agora, Chega. Próxima vez eu não vou te trazer. Gente, perdão, o cachorro agora quer ficar chorando aqui. Bom dia, tia Ruth. Então, Simão ele tentou com meios naturais tentar alcançar... Meu Deus, chega. Tentou com meios naturais tentar alcançar o que é espiritual. E aí nós temos a resposta de Pedro para ele, dizendo: pereça com você o seu dinheiro. Né? Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Então nós vemos Pedro, alguns textos, eu estava dando uma estudada nessa parte, ele fala que no original era como se Pedro estivesse falando: pereça você e o seu dinheiro no inferno. Como se Pedro estivesse falando assim: esse caminho que você está seguindo, a maneira que você está tentando ganhar as coisas de Deus ou alcançar as coisas de Deus, vai te levar para o inferno. Né? Então, é como se Pedro estivesse falando: você não pode alcançar coisas espirituais com meios naturais, você não pode alcançar as coisas de Deus com coisas naturais, com os meios naturais.
Isso só vai te levar ao caminho da perdição. Então Pedro está falando isso para ele, não adianta você querer comprar. E quantas vezes eu fiquei pensando sobre isso? Quantas vezes nós não tentamos pular etapas ou conseguir com as nossas próprias habilidades aquilo que é dado pela mão de Deus? Então eu acredito que nós podemos usar esse texto não só para, não, mas ali estava querendo comprar o batismo do Espírito Santo, mas se nós olharmos, era algo que era dado por Deus. O batismo com o Espírito Santo é algo que só Deus pode nos dar. Não é a nossa habilidade, não é a nossa força, é o Espírito Santo, é o dom de Deus, é Deus que vai nos dar isso. E quantas vezes nós podemos ser o próprio Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo, mas outras coisas que nós sabemos que é da parte de Deus, que é Deus que prometeu que vai nos dar, que é Deus que nos colocou no coração de que é uma promessa dada por Ele, de que vai acontecer, e nós não estamos tentando com as nossas próprias mãos alcançar isso, tentar fazer com as nossas próprias mãos. Simão aqui nos ensina, cara, não é a maneira, isso não tem, e você não tem parte nisso, você não tem parte nesse ministério. Verso 24, no 23 então ele fala, olha, no 22, desculpa, arrependa-se dessa maldade e ora ao Senhor, talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração. Interessante é ver que Pedro não condena ele de uma forma direta ou completa, olha, já era, você está condenado, mas Pedro dá a entender a ele de que, cara, ora a Deus, peça perdão sobre isso, né? Entenda que isso é dado por Deus e não por você, não é sua própria busca, mas ora a Deus para que Ele perdoe o seu coração e que Ele te coloque no lugar certo, o teu coração no lugar certo. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então eu vejo Pedro dando uma dica do que é aquilo que pode nos levar a tentar alcançar os dons de Deus, a tentar alcançar as coisas que Deus vai nos dar com as nossas próprias mãos, né? Que é um coração cheio de amargura e preso pelo pecado. Então, quando nós temos o nosso coração com amargura, quando nós estamos presos ao pecado, nós podemos cair no mesmo erro de tentar buscar as coisas de Deus com as próprias mãos. E isso acontece muitas das vezes, e eu acredito que na grande maioria das vezes, para não falar todas, porque quando nós estamos com o coração amargurado ou preso no pecado, nós estamos afastados de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo está em nós estamos selados com o Espírito, mas nós sabemos que há um afastamento não de Deus para conosco, né? Que Deus se afaste de nós, mas nós nos afastamos de Deus. É como se nós tivéssemos um amigo constante do nosso lado, mas nós não queremos interação, nós não queremos conversa, nós não queremos relacionamento. É como se nós estivéssemos o tempo inteiro, não, eu não quero te ouvir. E ele está falando, cara, eu te amo, você é uma bênção. Cara, fala comigo, eu quero te ajudar, eu quero caminhar junto. E nós, não quero te ouvir, eu não quero te ouvir, e deixamos ele falar sozinho. Então é nesse lugar, quando nós estamos amargurados, quando nós estamos com o coração preso ao pecado, quando nós estamos presos ao pecado, que nós damos a chance disso acontecer, de tentar buscar com as próprias mãos, com meios materiais, com meios naturais, aquilo que é sobrenatural. Verso 24, Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Então aqui nós temos mais uma dica. Simão não tinha intimidade com Deus. Nós sabemos que havia pouco tempo que ele havia se convertido, aceitado a mensagem da verdade, e realmente se ele se converteu, né, não foi somente algo de momento, ou ele já tinha os seus olhos fitos naquilo que ele queria ver, porque nós vemos o texto que fala que Filipe já fazia sinais, milagres, maravilhas no meio do povo. Talvez Simão tenha aceitado a mensagem da cruz somente porque queria as mesmas coisas que Filipe fez, e depois viu João e Pedro fazendo, dando batismo com o Espírito, e ele também quis a mesma coisa, né? Bom dia, Gonçalves. Então talvez, na verdade, não houve nenhuma conversão de Simão, mas ele já tinha o seu coração fito naquilo que ele queria, nos bens materiais. Não nos bens materiais, desculpa, nos bens espirituais, mas por meios naturais. Perdão, gente, que eu tô tendo que ficar olhando os cachorros aqui. Eu já tava querendo roer o móvel aqui. Então, cadê? Estamos no 24. Então nós vemos que não há intimidade de Simão. Simão nesse momento está falando, não, orem vocês por mim. Peçam vocês a Deus para que nada aconteça comigo.
Quando nós entramos nesse ponto, eu lembro de quando o povo de Israel olhou para Moisés e quando viram a presença de Deus, aquele quem livrou eles do Egito, aquele quem cuidou deles no deserto, mas quando viram a presença de Deus manifesta, olharam para Moisés e falaram, não, vai ter você com ele, porque nós não queremos ir. Você seja o nosso intermediador, você possa ir, ouvir a palavra de Deus e trazer para nós. E depois o mesmo povo reclama porque não via a mão de Deus, porque não via a presença de Deus, mas eles escolheram estar nesse lugar de escolher mediadores entre eles e Deus. E nós sabemos que só há um mediador para nós hoje, né? Um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então nós vemos eles escolhendo, não, nós não queremos, Simão, desculpa, escolhendo, olha, eu não quero ir até Deus e pedir eu perdão por ele, faça você isso por mim. Então isso mostra que não há intimidade. Quando nós não temos intimidade, quando nós não temos a intimidade, nós temos o nosso coração cheio de amargura e nós estamos presos pelo pecado. Nós estamos fadados a não encontrar o mesmo Cristo que professamos. O mesmo entrar no mesmo lugar que nós aceitamos um dia porque queríamos estar nesse lugar. Então nós precisamos ter cuidado para não colocar outras pessoas. E hoje isso pode acontecer também. Ah, Bruno, mas isso foi na época de Moisés, né? A presença lá no monte dava medo a eles, os trovões, a nuvem, isso tudo dava medo a eles. Não, ainda hoje pode acontecer isso. Nós colocarmos mediadores entre nós e Deus, né? E um exemplo disso é quando nós deixamos que os nossos pastores, e nós devemos honrar, respeitar a nossa liderança, os pastores, mestres, os líderes que nós temos sobre a nossa vida. Mas quando nós deixamos que eles se tornem, né, preencham o espaço que existe entre nós e Deus, nós estamos colocando eles no lugar de Jesus. Porque nós sabemos que só existe um mediador. É o que a Bíblia nos fala, não sou eu que estou falando. A Bíblia nos fala que só existe um mediador entre Deus e o homem, e este é Cristo Jesus. Então a única pessoa que pode ficar no meio desse relacionamento é Cristo Jesus. Fora isso, nós temos acesso ao Pai. Nós podemos orar ao Pai, nós podemos falar com o Pai. Então quando nós entramos nesse lugar, nós podemos cair nesse erro de nos afastarmos de Deus, de não conhecermos mais a voz de Deus e de não entendermos os planos deles para nós, né? Verso 25. Bom dia, Liz. Verso 25. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, mais uma vez, nós vemos que os apóstolos, os discípulos, eles sempre aproveitavam qualquer oportunidade que eles tinham. Eles tinham saído de Jerusalém para ir até Samaria, para orar pelo batismo do Espírito Santo, por aqueles samaritanos que tinham aceitado o evangelho, mas ainda assim, na sua volta, né, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, na volta deles para Jerusalém, eles foram parando nos povoados samaritanos, pregando o evangelho. Então, como eu falei na live passada, no Drops de ontem, nós precisamos entender que a nossa missão de pregar o evangelho não está presa ao local, mas está presa à nossa vida. A nossa vida precisa ser a pregação do evangelho. Aonde quer que nós estejamos, nós precisamos pregar o evangelho. Seja da maneira que for, seja com um pequeno ato que nós fazemos, demonstrando o caráter de Cristo, ou com uma pregação mesmo da palavra, ou com uma manifestação de algum poder de Deus, né, orando pela cura de alguém que se veja doente em algum lugar, que seja, mas que o evangelho seja pregado em palavras ou em ações, em atitudes, né, mas que a gente possa aprender com Filipe, com João, com Pedro, que em cada momento, aonde quer que estivessem, pregavam o evangelho, independente da perseguição, independente de onde estavam, porque eles entenderam isso. A missão, o id de Deus não está preso ao local, está preso à nossa vida. A nossa vida é o id, né? Verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a.
Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Então, olha só, vamos dar uma parada aqui. Eu já falei isso num outro Drops, mas como que era interessante ver essa interação que os discípulos da igreja primitiva, da igreja de Atos, eles tinham com esses anjos, né? Como que para eles era tão natural ver anjos, ver a presença de anjos, falar com anjos, ouvir mensagens de anjos, e que para nós hoje, né, como eu falei no outro Drops, eu não quero generalizar, porque às vezes tem alguém aqui que fala: não, Bruno, eu também tenho essas experiências, eu já vejo anjos diariamente, eu converso com eles, escuto o que eles têm para falar, e que acontece, eu já vi amigos meus que falaram isso, cara, que tem experiência com anjos, então eu não quero generalizar, mas aqui na igreja de Atos era impressionante. Eu quero falar de uma experiência própria. Eu não tenho tantas experiências assim de ver anjos, ou de ouvir a voz de um anjo, ou de receber uma mensagem de um anjo, né? São coisas muito raras que hoje você não escuta tanto falar, mas que você vai lendo o livro de Atos, você vê nos evangelhos, quase que sempre tem a presença de um anjo dando uma mensagem, vindo através de um sonho, trazendo uma mensagem de Deus, cuidando de alguém, livrando alguém da prisão, fazendo algum ato ali, mas a presença dos anjos manifesta sempre. E aqui mais uma vez um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Eu não sei quanto a vocês, mas eu queria ter experiências como essa, como com anjos, ou com o próprio Deus, com o Espírito Santo falando o que eu devo fazer no meu dia, né? Olhando para mim e falando: olha, acorda hoje, vai lá no Continente. Continente é um mercado daqui, ok? Um supermercado. Vai lá no Continente hoje, você vai lá na seção dos frios, e você vai encontrar uma pessoa assim, e você vai falar de Deus para ela, porque essa pessoa precisa ouvir isso, 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 isso. Olha, imagine essa experiência. Imagine que coisa doida essa experiência, né? Nós temos uma experiência um pouco parecida, que é o que nós fazemos com o que alguns chamam de evangelismo sobrenatural e outros chamam de caça ao tesouro, que é nós orarmos a Deus pedindo palavras de conhecimento sobre alguém, sobre um tesouro, a vida de alguém é esse tesouro que nós vamos encontrar na rua. Eu já experimentei isso e deu certo, é algo muito incrível. Nós temos essa experiência de ouvirmos do Espírito Santo, ele nos direcionar literalmente, falar: não, tem uma pessoa em tal lugar, com a roupa tal, ela precisa de oração por isso, e você ir lá e a pessoa está lá, o mesmo nome, a roupa, a oração específica que ela precisa. É uma experiência incrível, e eu gostaria de ter mais experiências como essa. Eu gostaria de realmente ter experiências como essa. E pode parecer algo que, não, Bruno, isso era para a igreja do Antigo Testamento. Isso é do Antigo Testamento, não, desculpa. Para a igreja primitiva, isso já é Novo Testamento. Para a igreja primitiva, a igreja de Atos. Para hoje, não, Bruno, para hoje isso não funciona. Para hoje não tem nada a ver. Ninguém experimenta isso hoje. Não, experimenta sim, porque são enviados por Deus. Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores que estão aqui para servir aqueles que haverão de herdar a salvação, que hão de herdar a salvação. Somos nós. Eles estão aqui para nos servir, para ministrar através da nossa vida. Então, o mesmo Deus de ontem é o de hoje, é o de amanhã, sempre vai ser. Nós podemos, sim, ter acesso a essas experiências. E eu lembro que eu estava vendo um vídeo, eu não lembro qual deles que eram agora, mas é um daquela coleção chamada Finger of God, Holy Spirit, Holy Ghost, Reborn. Tem Darren Wilson, se eu não me engano, o nome do rapaz que faz esses vídeos. São documentários onde ele vai acompanhando a vida de cristãos que vivem um ministério de alguma maneira e têm experiências com Deus de cura,
ou enfim, qualquer experiência sobrenatural, vamos chamar assim, com Deus, né? Então ele vai acompanhando a vida dessas pessoas e vai filmando, fazendo realmente um documentário sobre isso. Eu lembro que um desses documentários, ele tá seguindo a vida de um rapaz que a vida dele é literalmente isso, é como o Felipe aqui. Toda manhã ele fala no documentário, toda manhã que eu acordo, eu já tenho o meu dia programado por Deus, né? Ele vem e fala, olha, hoje você vai acordar, você vai para tal lugar, você vai encontrar tal pessoa, ela tá vestida com essa roupa e etc, ela precisa de oração por isso, ela precisa que você ore por isso, vai falar isso para ela. Ele acorda e o documentário vai mostrando isso, ele acorda e falou, e aí, o que a gente tem que fazer hoje? Qual é a nossa missão hoje? Ele falou, olha, hoje nós vamos para tal lugar e tal, nós vamos encontrar uma pessoa assim, assim, assado. Eles pegam a câmera, vão andando, quando ele chegou no lugar, tá aquela pessoa lá, ele vai, senta com aquela pessoa, ele ora por aquela pessoa aceita Jesus, e isso vai acontecendo o tempo inteiro. E pode parecer algo doido, não, Bruno, eu não acredito muito nisso não. Olha, eu creio que isso vem de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, eu te convido a ver isso, não com olhos naturais, porque nossos olhos naturais realmente não entendem isso. E não vão entender, porque não são para serem entendidos por olhos naturais. São para serem entendidos por olhos espirituais. Então, se você já é um crente, você já aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo em você pode confirmar isso. Tem um dom chamado discernimento de espírito. Olhe para situações como essa e peça a Deus, confirma no meu espírito se isso vem do teu espírito, se isso vem de Deus ou se isso vem do maligno. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai confirmar no seu coração porque você tem o Espírito em você. O Espírito Santo habita em você, então você tem acesso a isso, né? Mas é interessante ver essa experiência e ver que isso que Felipe viveu é para hoje ainda. Nós podemos ter a mesma experiência que Felipe teve. De um anjo disser, ó, vai para tal lugar. Logo depois o anjo fala um pouco mais, olha, aproxime-se da carruagem e acompanha. O anjo vai dando direções a Felipe. Tem um pastor que eu acho que é na Coreia, que ele um evangelista, um missionário, que ele vive na Coreia, e ele estava dando um testemunho sobre como que ele consegue orar pelas pessoas na rua, porque eu acho que é Coreia, eu posso estar enganado, mas é um país perseguido, que não pode falar sobre o evangelho nesse país, senão você é morto, preso. E ele fala que ele orou para Deus e falou, Deus, o Senhor sabe que aqui é perseguição, e se eu orar por alguém que seja a pessoa errada, e ela me denunciar, eu morro. Né? Eu morro, sou preso, sou torturado. Então o que Deus fez? Deus deu um discernimento para ele de entender quando que é o momento. Então toda vez que ele passa por alguém, que Deus quer que ele ore por aquela pessoa, que é aquela pessoa que Deus quer que seja alcançada, ele fala que ele sente as mãos dele queimando, como se fosse um calor intenso nas suas mãos, e ele sabe que esse é o sinal para que ele possa orar por aquela pessoa. Ele sabe, se eu passo por alguém e a minha mão queima, eu já sei que Deus está falando, ei, ora por essa pessoa. E ele falou assim, e nunca deu errado. Toda pessoa que eu passo, minha mão está queimando, minha mão está ardendo, eu paro e falo com aquela pessoa, ela aceita Jesus, eu oro por ela e Deus me dá a vitória sobre aquela situação. Então eu fico assim, gente, como que ainda para hoje nós temos acesso a isso? E quantos de nós não estamos vivendo isso? Quantos de nós não estamos vivendo essas experiências incríveis? E lógico, eu não quero dizer que você tem que viver, senão você não é crente de maneira alguma. Deus tem um chamado específico para cada um. Talvez seu chamado não seja esse. Não, Bruno, meu chamado é simplesmente estudar a palavra. Eu sou apaixonado pela Bíblia, eu gosto de ensinar a palavra, mas essa coisa de orar por cura, de falar em línguas, olha, eu não me sinto chamado para isso. Amém por isso. O chamado é seu, é individual. Se Deus está te chamando para ser um grande estudioso da palavra, para ensinar pessoas e não viver nada dessas outras coisas, amém por isso. Amém. Eu não acho que você é menos crente do que quem vive. O que diz se você é crente é o Espírito Santo em você, é se você segue a palavra de Deus, você ama Jesus e Deus acima de todas as coisas. Isso é o que diz se você é um seguidor de Cristo ou não. Os sinais, milagres, maravilhas, eles acompanham os que creem. Não é o que nós buscamos a Jesus. Os sinais, nós não buscamos os sinais, eles acompanham os que crerem. Então nós precisamos ter só o entendimento, não é que você agora tem que largar tudo e às vezes abrir mão do que você já sabe que é o teu chamado para viver essas coisas.
mas é um convite para aqueles que querem viver. Está disponível ainda para hoje viver isso. Está disponível. Eu já vivi experiências como essa. Então eu não quero só dar exemplos de Felipe ou de pessoas que estão vivendo no exterior ou de documentários. Não, eu quero falar pela minha vida. Eu já vivi experiências como essa. E eu sei que está disponível. Eu sei que está disponível. Basta que a gente comece a buscar por isso. Basta que a gente comece a buscar por isso. Comece a pedir, Deus, eu quero. Eu já falei para algumas pessoas aqui, mas vou falar mais uma vez. Quando eu tive essa mudança na minha vida de querer buscar os dons de Deus, o sobrenatural de Deus, quando eu quis fazer com que esse sobrenatural se tornasse natural para a minha vida, eu lembro que eu entrei no meu escritório ali, eu tinha um quartinho lá na casa onde a gente morava no Brasil, que era o meu escritório, e eu lembro que eu deitava ali com o meu rosto no chão, praticamente todos os dias, por horas. E eu ficava orando, Deus, eu quero ver a tua mão sobre a minha vida. Deus, eu quero viver o sobrenatural. Deus, eu quero que o sobrenatural de Deus seja natural para mim. Eu quero ver o doente, não fazer uma oração esperando que algum dia ele seja curado, ou fazer uma oração sem fé de que ele vai ser curado. Não, eu quero ver o doente ser curado na minha frente. Eu quero ter a ousadia de orar por cura e depois perguntar, ei, você está curado? E ver ele falando assim, uau, a dor passou, ou não, não passou, e eu orar mais uma vez, e mais uma, até que a tua presença venha. Eu quero ter... E eu peguei a lista dos dons do Espírito. Eu peguei aquela lista falando, Deus, eu fui lendo uma por uma, eu quero falar em línguas. Deus, eu quero interpretar as línguas. Deus, eu quero curar. Deus, eu quero palavras proféticas, eu quero palavras de conhecimento, eu quero palavras de sabedoria, eu quero milagres. Eu fui orando um por um, pedindo a Deus, porque a Bíblia nos fala isso. Pedir e vos será dado. Peça e vos será dado. Busca e você vai encontrar. Bata na porta e a porta vai ser aberta. Paulo nos convida, entretanto, busquem os melhores dons. Alguns usam aquele texto que fala que Deus dá conforme a sua vontade os dons. Deus dá conforme a sua medida aos dons para as pessoas. E usam esse texto para dizer que é Deus que vai te dar e você não pode pedir. Então, não peça por dons, porque Deus dá conforme a medida dele. Lógico que Deus dá conforme a medida dele, porque os dons são deles. Mas Paulo, que não é porque foi Jesus que falou, Paulo que falou, tudo é um texto bíblico. E a Bíblia não se contradiz. Paulo nos convida a buscar os melhores dons. Então nós podemos sim buscar os dons de Deus, pedir em oração, Deus, nos batiza com teu Espírito Santo, nós queremos os dons do Espírito para a nossa vida. Mas nós também precisamos dar um passo de fé e acreditar que o Espírito já habita em nós. Nós temos acesso aos dons, mas os dons não vão se manifestar se nós não os manifestarmos. Uma pessoa uma vez virou para mim e falou assim, eu não oro por cura porque eu nunca vi ninguém sendo curado. Eu nunca orei por alguém e vi alguém sendo curado, então eu prefiro usar os meios naturais mesmo, remédio, e o que eu não tenho nada contra remédios, ok, gente? Eu acho que os remédios são capacidade que Deus deu aos homens de ter o entendimento, a sabedoria de criar tais remédios. Nós aqui em casa tomamos remédio quando necessário, eu não tenho nada contra a medicina, eu sou grato, eu oro a Deus pela vida dos médicos, que tem feito um trabalho maravilhoso nessa época agora do Covid, mas eu acredito que Deus também é o médico dos médicos. Quando o médico diz não, Deus é aquele que fala, ok, eu sou o último a dizer. Se eu disser não, é não. Mas se o médico diz não e eu digo sim, é sim. Então nós sabemos que Deus ele tem a última palavra dele. Então, mas essa pessoa fala, então eu prefiro ir para os meios naturais. Eu prefiro dar um remédio ou isso ou aquilo. E eu fiz uma simples pergunta para essa pessoa. Eu falei assim, ok, por quantas pessoas você já orou por cura? Ela falou assim, como assim? Não, que você literalmente viu aquela pessoa machucada, ou com uma dor, ou com uma doença, você foi lá, impôs as suas mãos sobre ela, ou simplesmente olhou para ela e falou assim, posso orar por você? E olhou nos olhos dela e orou por cura por ela. Quantas pessoas? Ela falou, nenhuma. Eu falei, então como você quer ver alguém ser curado se você nunca orou por cura por alguém? E aí a pessoa ficou meio que sem saber o que falar, porque é uma verdade. Às vezes nós queremos ver a manifestação de Deus, mas nós não queremos manifestar a Deus. Nós queremos que seja mágico, a gente anda pelo lugar, as pessoas são curadas. O que acontece? Eu já li testemunhos de pessoas, grandes avivalistas, que eles simplesmente entravam nos lugares e as pessoas eram curadas. Mas são níveis. São níveis. Às vezes a gente quer viver um nível, mas nem o básico nós fazemos, que é orar por cura.
quer dar esse passo de fé. Mas, Bruno, se orar e ninguém for curado, amém. Não precisa ter vergonha. Deus se agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que o texto bíblico diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não diz que sem cura é impossível agradar a Deus. Ele não diz que sem palavra profética é impossível agradar a Deus. Ele diz que sem fé. Então o ato de você levantar, colocar as mãos naquela pessoa e orar por cura, declarar cura sobre a vida dela, o que é isso? Isso é fé. Então essa fé já agrada o coração de Deus. Então nós podemos viver isso. Isso está disponível para nós. Isso está disponível para nós hoje. Eu vi que algumas pessoas escreveram aqui, eu vou ler. Deixa eu terminar o capítulo 8 aqui, que aí amanhã nós começamos o 9. Então ele leu aquele texto de Isaías. Bom dia, Miguel. Ele leu aquele texto de Isaías com ele. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Nós precisamos estar prontos para pregar o evangelho, seja de onde for. Nem sempre você vai ter um púlpito ou uma Bíblia na sua mão ou uma mensagem preparada. Às vezes a mensagem preparada é a situação que a pessoa está. Filipe não esperou, calma aí, então deixa eu voltar um pouquinho atrás. Filipe usou o texto de Isaías que o eunuco estava lendo, o etíope estava lendo, e dali ele pregou o evangelho e salvação. Nós precisamos estar prontos a tempo e fora de tempo para pregar o evangelho. Porque não é difícil. Pregar o evangelho não é difícil. É falar do nosso Pai. Quantos aqui tem problemas para falar de alguém que você ama? Você tem problema para falar da sua esposa? Você tem problema para falar do seu marido? Você tem problema para falar do seu pai, da sua mãe, de um irmão querido? Não tem, porque você ama tanto que é fácil falar sobre ele. Nós precisamos entrar nesse lugar de amor por Deus, porque aí vai ser fácil falar dele. Não estou dizendo que não precisamos preparar uma mensagem quando formos pregar, etc. Mas se nós tivermos amor, tivermos intimidade, fica fácil falar daqueles do qual nós somos íntimos. Então, isso é o que aconteceu com Filipe. Filipe era íntimo. E porque Filipe era íntimo, ele não precisou de um púlpito ou de uma pregação preparada. Ele pegou a situação e transformou no seu próprio púlpito. Que a gente possa transformar situações em púlpitos e não púlpitos em situações propícias para pregar o nosso evangelho. O evangelho de Jesus é pregado em qualquer lugar. Precisa ser pregado em qualquer lugar. Prosseguindo pela estrada, verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Mais uma vez, pregava o evangelho por todas as cidades pela qual passava. E mais uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Primeira é uma vida ser salva. Nós não podemos negar que a pregação do evangelho, mesmo sem ter uma cura, mesmo sem ter uma manifestação sobrenatural, né, alguma coisa incrível, uma palavra profética, um milagre, um sinal, uma maravilha acontecendo. A pregação do evangelho que leva o homem da morte para a vida é um dos maiores milagres que nós podemos ver e podemos querer na nossa vida. Então Filipe viu já o primeiro milagre. Um etíope que aceitou a Jesus foi batizado. E o seu segundo milagre, assim que ele sai das águas, ele é arrebatado. O que é arrebatado? No Espírito. Ele estava num lugar, é como se eu estivesse aqui em Lisboa agora, e o Espírito Santo vem, pum, eu estou no Rio de Janeiro. Num passe de mágicas, vamos chamar assim, a gente costuma usar esse termo, né? Num passe de mágicas. Mas nós sabemos que não é mágica, é o poder do Espírito. Bruno, mas será que isso também está disponível para hoje? Essa experiência doida de ser transladado, de ser levado no Espírito para outro lugar? Eu acredito que sim. Eu quero terminar aqui. Nós amanhã continuamos com o capítulo 9, a conversão de Saulo. Não percam, é uma história incrível. Nós vamos entrar nessa história amanhã, a conversão de Saulo. Mas eu quero contar essa história antes de nós terminarmos e eu orar com vocês. E também vou ler os comentários aqui. Mas eu estava viajando e eu estava dirigindo o carro na estrada
E eu tava com muito sono, todo mundo no carro dormindo. E eu falei assim, cara, eu acho que eu vou parar o carro para dormir, porque eu tô muito cansado e eu acho que eu não vou conseguir terminar isso. E me veio uma vontade no meu coração de orar a Deus. Por que você não pode me tirar desse lugar e me levar para outro lugar? Né? Por que você não pode acelerar o tempo? Por que você não pode me tirar desse ponto da estrada e me colocar em outro ponto da estrada? Me colocar mais próximo do lugar onde eu tô indo? Me deu essa vontade de orar no coração, de orar no coração. Me deu essa vontade no coração de orar por isso. E eu lembro que eu tava com o meu Waze ligado. Então eu vi o horário ali, dava para ver o horário. Faltava, acho que eram 40 minutos para chegar no lugar, uma coisa assim, que eu tava. E eu lembro que naquele momento eu orei, e eu lembro que foi como se, parece até que, como se eu tivesse realmente, tipo, fechado meus olhos. Eu até tomei um susto, falei, cara, eu acho que eu dormi. Mas quando eu olhei de novo pro celular, o tempo já tinha diminuído, se eu não me engano, era para 20 e poucos minutos. Eu tava muito mais próximo do hotel e eu lembro que o meu sono foi embora. Pum! Porque eu tomei um susto que eu falei, gente, calma aí. Faltava 40 minutos, agora falta 20. Faltava 40 e poucos minutos, agora falta 20. Né? Ah, Bruno, por que Deus não te levou direto pro hotel então? Eu não sei, mas eu sei que de 40 faltava 20. E não foi trânsito na estrada que desapareceu porque o Waze avisa quando é trânsito. Ele fala que houve uma mudança no horário, houve tudo isso. Tudo mudou, o horário mudou, eu estava muito mais perto do hotel que nós estávamos indo. Então, eu acredito que essas experiências são para hoje. Eu acredito que o que o Espírito fez no passado, Ele quer fazer mais uma vez. Ele quer fazer mais, Ele quer fazer de novo. Mas nós precisamos ter a fé de orar, termos a fé de às vezes parecer bobo. Às vezes se eu estou falando isso aqui, pode ter pessoa falando assim, eu não acredito em nada que você está falando. Você parece um bobo falando isso, acreditando nessas coisas. Mas eu não ligo de parecer um bobo na presença de Deus. Eu não ligo de parecer bobo acreditando nas coisas que são da parte de Deus. Para mim, eu pareço bobo quando eu tento me apegar àquilo que não é verdade. E eu sei que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então fica o convite que a gente possa viver experiências como esses caras viveram na igreja de Atos. Que a gente possa ver experiências como essa, que Deus nos transporta de um lugar para outro, num espírito, assim, em questão de segundos. Que a gente possa ver curas milagrosas, porque está disponível para nós hoje. O mesmo espírito que estava em Filipe, que fez isso por ele, está em nós hoje, está em cada um de nós hoje. Então basta que a gente dê um passo de fé, que a gente busque, porque a Bíblia nos convida a buscar. E quando ela fala que a gente busca, ela fala também que a gente encontra. Quando ela fala para a gente pedir, ela também fala que a gente vai receber. Que a gente possa ter essa fé, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ler aqui rapidinho os comentários que o pessoal botou, que eu não consegui ler na hora. Peço muito a Deus para cada dia mais ter intimidade para ouvir a sua voz. Amém. Nós vamos orar por isso agora, Léo. Vamos orar por isso. A Alexandre falou, amo muito isso. Está escrito que nós faremos coisas muito maiores, que possamos viver isso. Amém. Amém. Excelente palavra, que vamos sobrenatural de Deus. Amém. Que a gente possa viver esse sobrenatural cada dia. Finalmente vou ter que levar o Pedro no colégio. Um grande abraço. Valeu, Léo. Quer dizer, ele já não está mais aqui, né? Mas depois eu mando um recado para ele. Amém. Bom dia, Drica. Eu não sei mais se você está aí ainda, mas vamos orar então. Agora, finalizando, eu quero orar por vocês para que Deus possa nos abençoar e aumentar o nosso nível de intimidade com Ele, para que nós possamos ter esse tipo de experiência. Que a gente possa ter esse tipo de experiência com Deus. Amém? Vamos lá. Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa live, Senhor, por esse estudo. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha agora sobre cada um que está aqui presente ou que está ouvindo esse Drops depois. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente agora. Abre os ouvidos deles, Pai, para ouvirem a Tua voz, para reconhecerem a Tua voz no meio de tantas outras vozes que falam com eles. Um batismo no Espírito Santo agora, Pai, em nome de Jesus, que as
que as mãos estendidas sobre eles agora possam ser as mesmas mãos que estavam sobre aqueles samaritanos, Pai, como a mão de João e de Pedro, que carregam a presença do Espírito, Pai. Nós ainda temos o Espírito hoje, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai batizar pessoas agora com Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, liberando dons sobre a vida dele, ativando dons na vida deles agora, Pai, para que eles possam ver experiências incríveis contigo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Gente, é isso. Amanhã começamos o capítulo 9. E eu creio que teve pessoas que receberam aí, da parte de Deus, algo especial. A minha mão, eu estou sentindo a minha mão formigando aqui. Eu creio que isso é a manifestação de Deus. É Deus confirmando que tem pessoas que receberam algo nesse momento da parte de Deus. E se apega a isso que você recebeu. Lógico, se apegue a Deus. Mas que isso que você está sentindo agora nesse momento. Eu creio que tem pessoas que estão sentindo no seu corpo algum tipo de manifestação nesse momento. Que você possa se apegar a isso e falar: Deus, isso é confirmação de que nesse momento o Senhor está me batizando com o Teu Espírito Santo. O Senhor está liberando dons sobre a minha vida, para que eu possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? Se apega a isso. Não deixe que o inimigo fale o contrário. Não deixe que as pessoas te julguem como bobo ou como doido. Mais vale a pena ser doido com Deus do que ser são para o mundo. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Nos vemos amanhã com mais um Drops pela manhã, às 10h58 da manhã, horário de Lisboa. Nós nos vemos aqui de novo com o capítulo 9, a conversão de Saulo. Amém? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, gente.